no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosas multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-os aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, e daqueles aleijados curados, e dos coxos que andavam, dos cegos que viam, e todos glorificavam o Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias estão perto de mim, e não têm nada para comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixes, responderam. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou Jesus os 7 pães e os peixes, e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos seus discípulos, para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram se encheram 7 cestos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São Miguel Arcanjo, Protegei-nos do combate, sede em nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio. Por ordem de Deus, instantemente vos pedimos, glorioso príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. pedimos que Deus nos inspire essa direção espiritual por meio do coração imaculado da Virgem Maria. Inspire também o coração de todos que ouvirem, e o meu também, para colocarmos em prática tudo que o Senhor tem para nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, nessa liturgia de hoje, nós percebemos algo muito importante sobre a personalidade de Jesus. Uma mostra assim clara de que sua humanidade era junto com sua divindade, mas olhando fisicamente a humanidade de Jesus é exemplo de como se deve pastorear as ovelhas. Jesus mostra preocupação com aqueles que estão com Ele. Hoje em dia a gente vê muito palco, muito show católico, muita gente que fala bonito, que canta bonito, que toca bonito, verdadeiros espetáculos.
A gente vê muito artista e pouco evangelizador, que não tem nenhum vínculo com as pessoas que o ouvem. Falam um discurso ensaiado, e você pode ir no outro show, ele vai falar a mesma coisa, e no outro vai falar a mesma coisa. E assim acha que estão cumprindo a missão. Esses no dia final vão dizer: mas Senhor, eu preguei em seu nome, toquei no Raléu de Franca. Jesus mostra uma direção muito clara, de que a atitude de misericórdia é o sinal de quem evangeliza de verdade. A atitude de preocupação com os que ouvem. Eu nunca fiz uma pregação na minha vida, nunca, sem antes rezar pelas pessoas que vão ouvir. Peço a Deus sempre, antes de pregar, seja em outra cidade, seja aqui, eu peço, porque Deus sabe todo mundo que vai estar lá. E depois aqueles que vão assistir também, Deus sabe. Então eu peço que o Senhor dê esse alimento para cada um deles. Sempre antes de pregar eu falo: Jesus, o Senhor conhece a necessidade, o anseio de cada coração que vai estar lá. Então, que o Senhor, através da minha voz, consiga tocar esses corações. Trazer a cada um aquilo que Deus quer para você. E vocês já notaram que quando se prega assim, a pessoa dá a impressão que você está falando só para ela? Né? É verdade. Mas na verdade é porque Deus te toca. É Ele e você durante a pregação. Jesus mostra coração misericordioso e humano, com os pés no chão. Jesus não queria apenas... Jesus já tinha curado eles. Tinha curado. Aqui no Evangelho fala: os coxos andaram, os surdos ouviram, os cegos conseguiram ver. Jesus podia despedir eles. Bom, agora cada um se vira por aí, né? Mas não se preocupar com a parte humana. Eles tinham fome, estavam no deserto, eram pobres, porque os ricos não seguiam a Jesus nesses lugares assim. Eles, às vezes, na cidade até conversavam com Jesus, mas não iam ir para a montanha, andar tudo isso a pé, para ouvir um homem aparentemente pobre, sujo. Imagina como devia estar os pés de Jesus, como são belos os pés do mensageiro, mas imagina só, andando na terra. Então não agrada muito aos ricos esse tipo de coisa. Os ricos soberbos, né? Mas os que têm coração pobre se agradam. Jesus mostra algo para nós. Ele manda os apóstolos, e os apóstolos daqui, essa é a segunda multiplicação dos pães que Jesus faz. Os apóstolos já tinham visto Jesus fazer uma multiplicação de pães, mas eles são como nós. A gente às vezes quer sempre ver. Não, mas você já não teve esse encontro pessoal com Jesus, essa experiência com Jesus? Sim, mas eu quero ter outra, eu quero ter outra. Isso é do ser humano. Só que Jesus não repreende eles, porque isso é do ser humano. Jesus só diz assim para ele: quanto vocês têm de peixe? Ele faz a questão de mostrar que ele vai fazer, mas diante do seu tudo, não de uma parte que você tem. Ele olha e fala: vocês têm quanto? Quantos pães, quantos peixes? Temos 7 pães. E o 7 significa sempre na Bíblia uma linguagem de perfeição. Quer dizer assim: eu tenho a ti a minha oferenda perfeita. Eu, com tudo que sou, meu tudo está aqui. E quando a gente, diante de uma dificuldade, diante de uma provação, diante de uma situação difícil que aparece em nossa frente, para a gente resolver, diante de tudo isso, e a gente reza para Deus, e Deus vai resolver, mas Ele vai te perguntar: quanto que você tem para isso? O que você está disposto a fazer? Quando nós olhamos a pobreza, os pobres, o sofrimento dos pobres aqui em São Paulo, falando bem para a nossa realidade aqui, olhamos na Praça da Sé aquele monte de gente caída, outros com ferida, outros com bicho, e a gente olha para Deus e fala: Senhor,
tem piedade de cada um desses nossos irmãos. E Jesus olha para nós e fala: quanto você tem para isso? Tenho isso, meu tudo. Com esse pouquinho que você tem, eu vou matar a fome de todo mundo. Por isso que as coisas de Deus são bem maiores do que as coisas do homem. As coisas que a gente às vezes olha e pensa, às vezes até julga, né? No meu caso, fundador, de imprudente, né? De, nossa, mas nós temos tantas dívidas, vamos alugar outra casa. Dom Zeno que fez isso, fundador da comunidade Nova Delphi, a maior comunidade católica atual. Comunidade de leigos também, sacerdotes, bem parecido com a nossa. Dom Zeno está em processo de beatificação, um grande santo. Ele era um advogado que depois se tornou padre, começou a cuidar dos pobres de rua, principalmente das crianças. Na comunidade Nova Delphi, cada casal tem 40, 45 filhos. Tem os filhos deles e adotam crianças de rua. Só que cada casal tem sua casa. É um modelo bem interessante, assim, bem de Deus. E Dom Zeno, quando era vivo, o filme dele é engraçado, porque ele é muito nervoso, é um pouco parecido comigo, assim, né? E ele tá tudo arrepiado lá com os problemas dele, assim, o cabelo dele, tudo. Aí chega uma senhora pra ele e fala: Dom Zeno, o que a gente vai fazer? Nós estamos com isso aqui de dívida, vamos cortar a água do oratório, vamos cortar a verba, não sei o que. Não... Dom Zeno olha para ela assim: vamos abrir outra casa. Por quê? Porque tem muita gente ainda fora. Ele falou: vamos fazer isso, vamos abrir outra, porque tem muita gente ainda sem ser cuidado. Porque o coração do apóstolo de Cristo, do seguidor de Cristo, do discípulo de Cristo, tem que ser um coração aberto às coisas de Cristo. Não um coração limitado pelas coisas humanas. Porque Deus vai perguntar: você tem quanto? Tenho 7. 7 pães. Me dê o que você tem. Só que tem que dar o tudo. Dá seu tudo. Eu faço o resto. E assim Deus tem feito conosco, na nossa comunidade. A gente entrega nosso tudo para Deus. E Deus cuida da gente. Mas é sempre importante se perguntar, a cada um de nós: eu estou dando o meu tudo? Quando eu rezo para que a comunidade consiga realizar seus objetivos em favor dos pobres, quando eu peço isso para Jesus, eu também apresento a Jesus meu tudo? Jesus, que a gente consiga pagar essa água da casa Moscati. Eu ponho tudo que eu tenho ali? Ele vai perguntar: como você tem quanto? Está aqui. Vintão. E ele vai fazer. Mas essa sinceridade diante de Deus, de entregar o nosso tudo, como que fosse a espoleta que dispara a misericórdia de Deus. É o elo, é a chave que abre o coração para a graça de Deus. Sem esse sim pessoal e total, a gente não vai ver a obra ser feita. A gente vai ver esse monte de gente, como aqui no Evangelho de São Mateus, a gente vai ver esse monte de gente necessitada, que vem atrás de Jesus, como os pobres vêm até nós, nas casas. E Jesus fala pra gente: estou preocupado com eles. Porque enquanto nós dormimos, Deus ouve o choro de cada irmão de rua. Enquanto às vezes a gente está em casa, no trabalho ou em oração, eles estão clamando a Deus. Deus quer responder a eles. Deus chama seus discípulos. Vê a fome do povo, chama seus discípulos: vem cá. Chama eu, chama você. Fala: tenho compaixão dessa multidão. Tenho compaixão. E às vezes nós falamos: mas Senhor, mas que nós, uma comunidade tão pequena, pode fazer diante de 14 mil moradores de rua em São Paulo? Ele fala: vocês têm o que para dar? O que vocês têm para pôr aqui? Depende de quanto a gente pôr, Ele fará. Só depende disso. E
quando digo pôr, não é por dinheiro. É por a vida. É por tudo que você é. É às vezes até se esquecer de si, para ser para os outros. Enfrentar dificuldades para ver os outros felizes. O cristão que não quer passar por dificuldades para fazer os outros um pouco menos, a vida dos outros um pouco menos triste, um pouco menos sofrida. O cristão que não quer ter dificuldade para fazer alguém sorrir, para fazer alguém ter um lugar para dormir, ter um lugar para comer, esse não quer ser cristão de verdade. Esse pode até ser um bom artista, né? Pode até ser um bom ator de palco, pode estar em todos os eventos católicos, os maiores dele, na televisão, no rádio. Se não tiver isso aí, é só um artista. Acabou ali, como disse o Moisés, esqueci o nome dele, só sei o primeiro nome, Moisés, o fundador da Servos de São João Batista, filho de São João Batista, uma comunidade. Ele diz isso, ele fala assim, as pessoas às vezes, as ovelhas têm sede de uma voz de pastor. E Deus, quando dá a alguém esse dom da voz de pastor, esse pastor precisa ser fiel a Deus. Ele precisa ter compaixão das multidões, ele precisa querer o bem das pessoas. E o fundador dos filhos de São João Batista, Servos de São João Batista, dizia assim, às vezes nas televisões católicas, nos grandes eventos católicos, a gente vê gente falando tão bonito, pregando tão bonito, rezando forte, com tanta arte, com tanta a graça da oratória, consegue falar, consegue. Aí eles saem de lá, às vezes as pessoas que estão lá não têm nem o que comer. Foi lá com o dinheiro da condução, só para ver a pregação, porque sabia que lá tinha Deus. E Jesus fala pro discípulo dele, tenha compaixão dessa gente. E às vezes está todo mundo ali na dificuldade e não tem nenhum tipo de vínculo com eles. Aí sai dali para churrascaria, e sai dali para... Enquanto o povo está lá comendo pão com salsicha, olha lá, né? Isso não é cristianismo. Isso é muito oposto do cristianismo. Para procurar os santos, não se procure nos palcos. Dificilmente se acha. Dificilmente. Se tiver lá, vai ser polêmico. Vai ser igual o João Batista, né? Logo vão pedir a cabeça. Procure os santos nos lugares simples. Os magos, os reis magos só encontraram Jesus porque souberam procurar Jesus no lugar simples. Porque os judeus procuravam Jesus, o nascimento do Messias, entre os ricos, entre a nobreza. Os judeus também sabiam que o Messias estava para vir. Só que eles procuraram Jesus aonde humanamente pensaram, não, se Deus vier, vem aqui, né? Porque aqui ele vai ter como falar para todo mundo aqui. E os 3 reis magos acham Jesus numa gruta pobre, uma estrebaria, e ali sua mãe santíssima, São José, seu pai adotivo, ali simples. Jesus cresceu 30 anos trabalhando de carpinteiro. Quem procurasse o Messias e não entrasse naquela carpintaria não ia achar o Messias. Podia ir para a sinagoga, para o templo de Salomão, de Macedo, qualquer lugar. Mas não ia achar. Porque ia achar Jesus trabalhando na carpintaria de seu pai e cuidando de sua mãe. E você vê que sempre quando eu falo disso, eu lembro de como Jesus foi grato à Virgem Maria. Jesus passou 10 vezes mais com a Virgem Maria do que na sua manifestação pública. Ele ficou 30 anos em casa, no silêncio, e só 3 anos de vida pública. Ele mostra como a dignidade da Virgem Mãe de Deus, e mostra também uma lição de que não é sair para falar, para fazer milagre. Isso não é a primeira coisa.
primeira coisa é vivenciar a fé. A primeira coisa é o testemunho. Qual que é a leitura mesmo da primeira? Isso? Está no celular aí? Presta aí. Tem uma parte da primeira leitura. Aqui, ó. No versículo 7. Diz assim, ó. Ele, o Messias, removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Esse monte, não tenham dúvida, que é o Monte Calvário. Isaías, profetizando, dizia que o Messias, quando viesse, ia eliminar para sempre a morte. O Messias ia enxugar as lágrimas. E só dá para enxugar a lágrima de quem está chorando. E quem está chorando, quase sempre está sofrendo. O Messias vinha para quem sofria. O Messias veio, aqui Isaías dizia que o Messias viria para quem chora, enxugar as lágrimas. A gente vai percebendo as características dos cristãos. O Senhor enxugará as lágrimas. O Senhor acabará com a desonra do seu povo em toda a terra, nesse monte. Nesse monte que a gente entende como um Monte Calvário. O Senhor acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Como que é que o Senhor acaba com a desonra do povo que chora? Porque para os judeus e até hoje para muita gente, o sofrimento é sinônimo de maldição. O sofrimento, as dificuldades são sinônimos de vida sem Deus. São sinônimo de pessoas abandonadas por Deus. E isso trazia para cada pobre, para cada um que chorava, trazia para eles uma desonra. Os mendigos de rua, os irmãos de rua dessa época, os que ficavam, eles eram desprezíveis. Era como se não fosse gente. Hoje a situação é feia, mas era mais feia. Porque hoje temos a herança que Jesus deixou. Porque ai dos pobres se Jesus não tivesse falado. Bem-aventurados os pobres. Ai dos pobres. O Senhor vai acabar com a desonra do seu povo, mostrando em si mesmo, assumindo em si mesmo tudo isso, para dizer, não tenham vergonha não, eu também estou com vocês. O que fazem com você, fizeram comigo. Você realmente é da minha turma. Acabou a desonra. Quando vir Deus pobre, Deus que chora, Deus que anda com os pobres, Deus que passa dificuldades, eles viram, bom, se Deus passa tudo isso, então eu não sou amaldiçoado quando eu passo isso. Pelo contrário, Ele veio para enxugar as lágrimas, Ele veio trazer a boa nova. Então aquilo que parecia, na visão humana, uma pessoa sem Deus, uma família sem Deus, uma comunidade sem Deus, aí vê o sofrimento tudo, e a gente entende que Jesus passou por isso, a gente vê, estamos no caminho certo. Somos da descendência deste Deus, Deus crucificado. A linguagem da cruz se entende assim. Pregamos Cristo crucificado, não pregamos com palavras Cristo crucificado. Deus escreve o Evangelho de Cristo crucificado em nossa vida. E a gente precisa saber disso. O Evangelho que Jesus escreve na vida de um missionário é o Evangelho de Cristo crucificado. Para que os outros, para os pobres, para os doentes, enxergarem em nós alguém igual a eles. Tão abençoado por Deus quanto eles. Com tantas lágrimas nos olhos como as deles. Sem degrau. Que se abaixa, que escuta, que conversa, que trata como um irmão trata o outro. Então que a direção dessa semana nos leve a isso. A buscar uma santidade verdadeira. São Luís Grignion de Montfort, ele dizia que a santidade verdadeira está no escondimento em Jesus. O que quer dizer escondimento em Jesus? Não quer dizer você não
pôr a cara por Jesus. É outra coisa, né? Escondimento é a vida interior com Jesus. É você está falando, você está trabalhando, mas você está na capela. A sua vida se torna uma capela. A sua vida se torna um evangelho. Então, com todas as suas limitações, né? Com todo, às vezes, eu mesmo, quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito nervosa. Às vezes, mas até aqui Deus consegue. Então imagina se até em mim Ele consegue conduzir uma comunidade com uma pessoa despreparada como eu. Ele consegue. Ele é Deus. E até Ele prefere assim, que aí a glória vai só para Ele, né? Se dependesse de mim, não tinha nada. Mas dependendo dEle, tem. Então que nessa semana a gente, ao rezar pelos pobres, ao rezar pelos que sofrem, estejamos dispostos a pôr a vida. Não adianta só transferir a responsabilidade para Deus, né? Você quer que eu ajude eles? Sim. O que você tem à disposição para isso? Daí eu vou ajudar. O que você trouxe para isso? Igual o santo que uma vez falou para Deus, né, diante de uma grande miséria, disse para Deus assim, falou assim: Deus, por que você não interfere? Por que você não faz alguma coisa para salvar esse povo que sofre? Por que você fica olhando calado do céu? E Deus falou para ele, falou assim: eu fiz por eles. Ele falou: mas o que? Ele falou: você. Fiz você. Então, cada um de nós podemos ser, se dissermos sim a Deus, a extensão da mão de Deus, que quer tocar, que quer enxugar a lágrima dos pobres, mas quer enxugar com nossas mãos, com nossas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.